Tô com um cara aqui que largou o emprego aos 28 anos de idade e aos 29 anos de idade atingiu seu primeiro milhão. Beleza? Ele vai contar pra gente como ele fez isso e onde ele investe o dinheiro dele e vai falar a verdade. Vamos lá! Bom, você já deve saber porque leram o título desse vídeo, mas hoje eu tô com o meu amigo Bruno Perini. Seja muito bem-vindo aqui ao canal dos Primos. Convite. Que isso, eu que agradeço. Fico lisonjeado realmente, viu? Pô, lisonjeado fico eu em falar com uma pessoa que aos 28 largou o emprego e conseguiu o tamanho sucesso. Tá com quantos anos hoje, cara? Tô com 29. 29 anos? 29 Pô, anos. Foi esse ano então? Ano passado, em junho, finalzinho de junho, se eu não me engano, eu tava largando o emprego. Aí eu já tava com um patamar muito bom, assim, de patrimônio formado, porque eu sempre empreendi, sempre investi, mas o primeiro milhão veio mais próximo do final do ano. Tá, legal. Cara, bom, antes de mais nada, Bruno, fala um pouquinho mais hoje de você. Você tem um canal no YouTube, né, que inclusive os primos podem seguir. Tudo começou num blog alguns anos atrás, né? Quando eu comecei a investir, tava com mais experiência, assim, já tinha alguns anos disso. Um amigo meu me sugeriu para criar o blog, eu fui meio resistente, porque o que eu sabia de internet na época, e até hoje, assim, um pouco, era o que um macaco sabe mais ou menos, então não tinha muita diferença. Mas aí eu criei o blog, aí naturalmente depois a gente viu que o YouTube estava dando mais resultado. A minha esposa tem um canal no YouTube, aí ela criou, eu criei e agora eu tô focando mais, mas acho que o mais forte que eu tenho hoje é o Instagram. O Instagram? Primos, vou deixar as redes sociais do Bruno aqui na descrição, mas recomendo muito que vocês o sigam lá nas redes, obviamente depois de assistir esse vídeo. O nome do canal dele é o Você Mais Rico. Certo? Então sigam o Bruno em todas as redes sociais e depois no Instagram, que é... Bruno Perini. Bruno Perini. Bruno_Perini. Nome criativo esse, mas é isso aí. Bom, Bruno, primeiro eu queria te perguntar uma coisa. Cara, eu já esbarrei muito com isso também, já falei aqui no canal de como eu atingi também esse tipo de patamar e as opiniões ficam muito divididas. Tem gente que fala, porra, parabéns, legal, você realmente conquistou isso, mas tem gente que fala groselha, fala, pô, você tá falando que você tem 1 milhão, não sei o que lá. Cara, como você se sente em relação a isso, né? Antes de a gente entrar de fato em o que você faz com o seu dinheiro e tudo mais. Tem gente que fala, né? Nossa, foi sorte. Eu costumo falar que sorte é oportunidade encontrando a preparação. Então, lógico que ela vai fazer sempre parte do processo, porque tem muita aleatoriedade envolvida, né? Eu até falo disso, que quando eu comecei a investir, eu dei a sorte de pegar uma época no Brasil onde tudo estava dando certo, foi ano de 2007. Então eu botei R$100 num fundo de investimento, 2 meses depois eram 140. Se fosse diferente, talvez eu pensasse, nossa, aquilo não é para mim. Mas como eu tinha ganho 40% em 2 meses, aí eu comecei a fazer conta e vi, não, daqui a pouco eu tô na capa da Veja. Lê do engano, né? Porque demorou muito, até hoje eu não saí na capa da Veja. Não. Bom, Bruno, então vamos de fato porque as pessoas querem ouvir. Chegaram no vídeo aqui para falar, bom, como que um milionário, como uma pessoa que investe bem, um profissional, investe a sua grana? E a primeira coisa que eu quero te pedir é uma promessa de que você vai falar a verdade e vai falar que você faz seu dinheiro de fato. Prometido, gente. Vai fazer isso. Verdade nada mais que verdade, vou falar aqui. Tá bom, então vamos lá. Cara, começa me dizendo como que você estrutura a sua carteira de investimentos, como que funciona? Você tem um pouquinho em renda fixa, renda variável, por que você faz isso? E me conta também um pouquinho mais de como você acha que deve ser uma carteira ideal. Então, a minha carteira ideal, né, deixando claro que isso é uma medida para o que eu estou disposto a correr de risco, não tem uma fórmula mágica para isso, cada pessoa é uma pessoa. Eu brinco até que se você está perdendo o seu sono, é sinal que você está correndo risco demais. Legal. Então hoje, dentro dessa medida, eu busco deixar mais ou menos, né, eu não fico tão bitolado nisso, mas 70% em renda fixa e 30% em renda variável. Aí dentro da renda fixa eu vou ter aqueles produtos, né, Tesouro Direto, LCI, LCA, tem um pouco de tudo, mas eu busco sempre deixar uma parte com muita liquidez, né, um dinheiro que eu possa contar caso eu tenha de fato uma emergência. Eu chamo de colchão financeiro. Então no meu colchão tem mais ou menos uns 6 meses de renda e de restante eu vou alongando os prazos para conseguir mais rentabilidade, já que quase sempre em prazos maiores na renda fixa você consegue produtos melhores que vão pagar mais. Então vamos lá, o que a gente tem até agora dos seus bastidores é que 30% da sua carteira está em renda variável, 70% está em renda fixa. Você falou que você tem uma parte, né, desses 70% que estão compondo o seu colchão de emergência, que é aquela sua reserva para caso dê algum problema, algo inesperado, você tem de onde tirar. Sim. Você geralmente deixa o equivalente a 6 meses do seu custo, você falou? Na verdade é mais do que o custo, porque o custo eu entendo como se fosse aquele mínimo para viver. Tá bom. Mas como eu tô com um patamar legal de patrimônio, eu não raciocino com o mínimo. Eu penso em 6 meses vivendo bem, né? Vivendo como eu vivo hoje, como se nada tivesse acontecido.
Tipo, entendi, é para você manter o seu padrão de vida. Para manter meu padrão de vida, de fato. Legal. Agora, me fala um pouquinho mais sobre a sua parcela que está dentro desses compreendidos 70%. Você falou, bom, colchão de emergência, você deixa em que tipo de aplicação? Tem um pouco em Tesouro Selic, mas a maior parte eu peguei CDBs de liquidez diária, 100% do CDI. Tem alguns, né? E por que você deixa a maior parte num CDB e não tudo num Tesouro Selic, em que a segurança, por exemplo, é talvez até um pouco maior? Sim, de fato a segurança no Tesouro Selic ela é maior. Mas esses CDBs, tem CDB que eu consigo resgatar no mesmo dia, caso eu precise do dinheiro. O Tesouro, a liquidez é em D+1. Tá bom. Então, como eu tenho também, eu gosto de renda variável, né? De vez em quando aparecem umas oportunidades onde o mercado, por alguns motivos, entra em pânico. E aí, quando a cotação cai, eu sei que eu consigo tirar no mesmo dia aquele dinheiro do CDB 100%. E se o CDB for de um banco legal, né? For daqueles bancos que estão quase quebrando, aí eu tenho tranquilidade, assim, com a economia melhorando ainda. Agora, se a gente tivesse com a economia muito ruim, você pode ter certeza que a maior parte desse dinheiro estaria no Tesouro, não estaria em CDB. Até porque as pessoas, às vezes, acham que o Tesouro Selic ele rende mais do que um CDB de 100%, né? Só que isso não chega muito próximo, mas não acontece, porque o Tesouro Selic vai render ali 100% da Selic over, né? Aqui tem a taxa Selic, aí tem a Selic Meta e a Selic Over. A Selic Meta é a taxa que a gente vê na TV. A Selic Over é geralmente um pouquinho menor. Então, como o Tesouro Selic sempre rende 100% da Selic Over, e você ainda tem algumas taxinhas, né? Tem o 0,3, né? Que a gente a corretora até é zerada, né? Na maioria delas, nas melhores hoje. Só que você tem aquela taxa de 0,3, então dá um pouquinho menos que 100% do CDB, né? O CDB vai dar 100% do CDI, que é um pouquinho menor do que a Selic, mas vai ficar praticamente empatado, né? Não tem diferença de rentabilidade ali. Tá. Então, quanto a essa diferença, esse miudinho, eu não me preocupo muito com isso, porque em um dia que eu vejo ali uma correção do mercado e pego esse dinheiro e faço uma boa compra, então essa diferença já compensou, na minha opinião. Tá. Então, beleza, colchão de emergência aqui, a sua reserva você tem em Tesouro Selic, CDB, liquidez diária, 100% CDI. Fora isso, o que mais você tem agora falando de produtos nessa sua parcela de renda fixa? E por que você tem cada um desses? Bom, dentro dessa parcela de renda fixa que eu tenho hoje, eu tenho algumas LCIs e LCAs, mas não foram compradas recentemente. Tem de 2 anos atrás, que é quando a nossa taxa Selic estava muito alta, chegou a passar de 14%. Naquela época apareceram algumas LCIs e LCAs que pagavam 15%, 16%. Porra, você pegou essas pré-fixadas assim? Isso que eu ia falar. Pagavam 15%, 16% pré-fixadas. Então aquilo foi uma chance de ouro, né? De ouro. Na minha opinião. Aí eu peguei e vai até o vencimento. E pra não dá pra ganhar com marcação mercado nelas. Não dá. E pra quem não pegou isso daí, o que você fala, cara? Que azar, gente. Que azar, meus pesos. Mas o que eu falo também? Mas vai aparecer novas oportunidades, O mercado né? é cíclico, E né? precisa ficar ligado, né? A gente tá num grande ponto de ônibus, na verdade. Então passou um ônibus, você não pegou, tem mais um passando. Vai passar outro daqui a pouco. A galera, eu vejo muito isso acontecendo também, Bruno, não sei se você vê. A gente acha que, cara, por onde passou, se a gente não pegou, acabou. Sei lá, Bitcoin subiu. Puta, eu não aproveitei Bitcoin. E agora, o que eu faço? Cara, aí você vê, agora o Bitcoin caiu tudo de novo. Então, pô, você não queria comprar lá em cima, por que você não compra aqui embaixo? E agora as pessoas não querem. Aí não quer comprar, aí sobe de novo e fala, puta, eu não comprei. E esse eterno ciclo, né, cara? Fica sempre correndo atrás do próprio rabo, né? E não sai do lugar, né? Bom, mas não vou te cortar, vamos lá. Aí você falou LCI, LCAs tem uns pré-fixados muito bons, que são isentos de R. Sim, isento de imposto de renda. Até por isso se tornou tão atraente, né? Era uma taxa muito alta. Assim, falando hoje, quem começou a investir hoje talvez nem consiga enxergar que tinha esse tipo de oportunidade há 2 anos atrás, mas tinha. E até por ter pego essas oportunidades, que o meu patrimônio avançou muito em questão de 2 anos, porque eu peguei ações muito baratas, porque o Brasil, né, o pessoal estava com medo que ia acontecer, na época ali no final do governo Dilma, e peguei uma renda fixa pagando muito bem. Então eu tinha nessa época, agora eu já quase não tenho mais, mas eu peguei muito tesouro pré-fixado, indexado de prazo maior, para pegar marcação a mercado. Aí você sabe. Aliás, para você que talvez nunca tenha ouvido falar em marcação a mercado, é o seguinte, quando você pega um título pré-fixado a, por exemplo, 20% ao ano, se passar um ano, não necessariamente você vai ter ganho 20%. Quando ele é um título pré-fixado, você pode sair antes do vencimento com o que a gente chama de ágio, que é basicamente um lucro acima desses 20%, ou um deságio, né, que geralmente é um pouco abaixo disso ou muito abaixo. Então, quando o mercado vai na direção que você está apostando, e que aconteceu no caso do Bruno, né, que você apostou ali quando a taxa justa estava alta e realmente começou a cair, você tinha um título pré-fixado lá em cima,
a taxa estava aqui embaixo, então o Bruno conseguiu sair antecipadamente com muito mais lucro. Isso foi uma grande oportunidade que você soube enxergar e aproveitar, né? Foi. E você vê, né? Eu quis ter velocidade, começando a investir por bolsa. Tá. E só depois que eu vim aprender esse negócio de marcação no mercado, que foi o que deu, de fato, uma porrada muito boa no patrimônio. Assim. Porque eu sempre tive, depois que eu aprendi isso, mais em renda fixa do que em renda variável. É porque se você sabe utilizar a renda fixa de fato, a gente tem uma ilusão de que a renda fixa é sempre algo estável, né? As pessoas nem sabem, mas o mercado mais agressivo, um dos mais agressivos que existem, é o mercado do DI futuro, que é basicamente a taxa, né, CDI, no futuro, que você opera no mercado. Você está operando renda fixa, mas é que é extremamente agressivo. Mas, vamos lá, é etapa por etapa. E aí você falou então LCI, LCA, isenção de imposto de renda, você pegou coisa lá atrás que hoje não dá mais para pegar. Já não existem mais. Você tinha tesouro prefixado, hoje você já não tem muito mais. Tem bem pouquinho, mas tem um pouquinho. É muito pouco. Muito pouco. Tá. Tem um pouquinho de prefixado, um pouco de indexado à inflação de prazo longo, mas no tesouro mesmo a maior parte já está na Selic, no pós-fixado. Aliás, você acha interessante para o investidor novato, investidor que está começando agora, pensar um pouco também em debenture? Assim, esse mundo da renda fixa que foge um pouquinho do tradicional, do padrão de tesouro, CDB, LCI, FGC? Eu acho que o investidor novato ele tem que testar vários mercados diferentes, né? Porque geralmente a gente fica muito concentrado naquilo que a gente conhece. E por conta disso não explora novos mercados e deixa oportunidades passarem. Então quem ouviu falar de Bitcoin, por exemplo, lá quando o negócio começou e olhou, teve um ganho muito grande, porque ele quis investir numa coisa nova, quis arriscar. Quem entra depois não vai estar ganhando nada. Tá? Então qualquer tipo de mercado, se você puder fazer uma pequena posição lá, eu acho bom. Inclusive em debênture, mais ciente de como funciona, os riscos. Dá uma estudada, né? porque é um negócio que não tem uma liquidez tão interessante, provavelmente vai ter que levar até o vencimento, ou se vender antes, pode perder um pouquinho de dinheiro. E Bruno, você Então, acha que... eu concordo, sempre dá um primeiro passo, pezinho ali, depois você... Agora, uma coisa que eu cheguei à conclusão, depois de alguns anos no mercado, é que as pessoas acham que o perfil de investidor tem muito a ver com o seu perfil mesmo, como pessoa. Eu sou um cara que gosta de emoção e adrenalina, eu sou um investidor arrojado, assim. Mas eu cheguei à conclusão que o seu perfil tem muito mais a ver com o seu grau de conhecimento do mercado do que de fato isso. Porque se você entende muito sobre uma debênture, você sabe exatamente o risco que você está correndo. Você toma uma decisão muito mais assertiva, você tem menos receio. Você concorda com isso? Não, eu concordo muito com isso. Porque você vai ver, por exemplo, eu era paraquedista no Exército, né? Então eu tinha amigos que corriam risco. O cara andava de moto no Rio de Janeiro e saltava de paraquedas. E o dinheiro dele estava todo em poupança. Porque ele achava que, sabe, não podia correr risco naquela área. Em compensação, eu tinha amigos meus que eram concursados do Estado, funcionário público, ficava no banquinho ali, e o cara investia em ações e fazia day trade. Então não tem a ver com a pessoa em si, tem a ver com o quanto ela sabe sobre esses tipos de aplicação. Cara, concordo. Aliás, você for um negócio de exército, você nem falou no começo do vídeo aqui, dá um overview bem rápido sobre a sua história aí, cara. Então, sendo bem rápido. Bem rápido, mas não tanto também, mas não, fui do exército e fiquei milionário. Não, cara, desenvolve um pouco mais. Com 17 anos eu passei num concurso para a Academia Militar, né? Para me Você tornar oficial do né? Exército. A minha família toda é de militares, então isso meio que apareceu pra mim, eu não sabia o que queria fazer da vida com 17. Aí tentei a prova no primeiro ano, não passei, aí depois que eu não passei eu falei, agora eu vou passar. Resiliência, né? Isso, aí passei e gostei muito do que eu vi lá, então eu devo muito assim do que eu conquistei ao Exército. Eu aprendi coisas fantásticas, algumas das pessoas mais inteligentes que eu conheço estão no Exército e provavelmente vão ficar no Exército aí a vida toda. Qual foi o principal aprendizado, ou o que mais te ajudou que você pode compartilhar com os primos? Eu acho que é controle emocional. Emocional. Porque a gente era submetido a algumas situações onde você tinha que ter controle das suas emoções. E para investir é igual. Porque muita gente pensa em fazer as coisas, mas quando olha a tela do home broker pescando em vermelho e pensa em vender, porque vê todo mundo vendendo e quer ir no efeito manada, sendo que provavelmente aquela é a pior hora para tomar esse tipo de decisão. Então esse controle emocional fez com que eu pudesse ir contra a manada, comprar na hora que estava todo mundo vendendo e vender quando estava todo mundo na ganância, para garantir algum tipo de lucro, né? Enfiar um dinheiro no bolso. E, cara, você falou sobre uma coisa, uma situação que eu
passei muito já na minha vida, quando eu mexia muito com ações e atendia investidores também, que é sobre você tomar uma decisão emocional. Então, o que as pessoas geralmente fazem, né? Minha conclusão hoje. Você compra uma ação, se você começa a ter um lucro, até que baixo, você quer sair dessa ação, você quer realizar o lucro, né? De fato. Porque tem aquela frase que eu mesmo já falei muitas vezes no passado, mas eu acho que eu evoluí em relação a isso, que eu falava que lucro bom é lucro no bolso, né? E enquanto que quando a gente vê uma ação caindo, a gente pensa, a gente se engana, a gente se sabota, a gente fala, cara, não, já caiu demais, agora eu não posso mais sair, preciso esperar voltar. Vira longo prazo. Vira longo prazo. Agora não, agora eu vou deixar aí. Aí cai mais. Aí você fala, não, agora já caiu. Eu até tava pensando em sair, agora não sai nem a pau. E cai mais, e mais, e mais. Só que a gente esquece que todas as ações que quebraram ou viraram pó passaram por um processo de vir de algum lugar e chegar no zero. Então, se a gente faz isso sempre, ou seja, toma decisão emocional, a gente ganha pouco e perde muito. Enquanto que, na verdade, a gente tem que ganhar muito e perder pouco, né, cara? Isso acontece. Acho que a grande maioria, e é um erro que todo mundo vai cometer no começo, eu fiz isso também, a gente se livra de posições vencedoras muito rápido e mantém as perdedoras na esperança de recuperar. A gente acha que aquela ação deve dinheiro pra gente, né? E fica só naquela. Quando a gente podia sair daquela e pegar uma outra que vai ser mais promissora. A gente casa com a ação, né, que a gente fala. Bom, então vamos lá. Até agora o que a gente falou. 70% renda fixa, 30% renda variável. Renda fixa, você tem uma parte equivalente a 6 meses da sua qualidade de vida atual que você deixa em Tesouro Selic e CDB, 100% CDI liquidez diária. Você tem uma outra parte que deixa em LCI, LCA, taxas que você pegou lá atrás pré-fixadas. Você tem também um pouquinho em debêntures, tá? No mercado de renda fixa é isso ou tem mais alguma coisa? Eu peguei recentemente uns CDBs, foi até pela Rico, que estavam pagando 123% do CDI. Aí apareceu isso, se não me engano, foi na Black Friday. Foi a última coisa que eu peguei em termos de renda fixa, de diferente, que eu não tinha citado. E era de um banco legal, da Lucro, então uma posição que... Banco FGC, seguro, né? Eu fico pensando no FGC, mas eu gosto do banco que dá dinheiro, porque o banco que dá dinheiro não quebra. E quando não quebra, não precisa do FGC. Mas por que você falou banco que dá lucro, assim, cara? Porque a gente tem até você aquele acha que é muito banco né? que a galera pega que... O banco que tá pagando mais, quase sempre é aquele banco mais quebrado. Então o pessoal fica se garantindo em FGC, só que às vezes a diferença não compensa, porque quando o banco tem um problema, o FGC não vai te pagar em um dia. Vai demorar meses. E aquela diferença de rentabilidade, sem falar no estresse da pessoa, de perder sono, isso pra mim não compensa. Não compensa. Não, entendi, faz sentido. Tá, então renda fixa é isso, o Renda fixa é isso. Tá bom. Então vamos para o mundo da renda variável agora. E antes eu vou te perguntar o seguinte, o que te enriqueceu em termos de aplicações? Renda fixa ou renda variável? Foi um conjunto. Conjunto? Porque como eu tinha mais dinheiro em renda fixa, e eu peguei essa marcação a mercado, né, com uma boa parte desse dinheiro, eu ganhei bastante em renda fixa, mas também ganhei em renda variável. Eu dei uma sorte, isso eu posso falar que foi sorte mesmo. Mas que faz parte do jogo, né? É porque eu me expus à sorte assim, né? Se você está investindo em renda variável, a sua sorte é que a sua posição suba 100%. Se você não investe, a sua sorte é encontrar R$50 na rua. Entendi. Então as pessoas vão ter sorte? Estatisticamente vão ter sorte igual. A diferença é como você se expõe a esse tipo de sorte. Legal. E, bom, óbvio que você não vai falar cada ação que você tem aqui, mas qual que é o seu racional, de uma forma mais genérica, mais resumida, quando você faz investimento em ação? Você é um investidor que você compra ação todo mês, você acompanha a oportunidade, como que você faz esse gerenciamento? Antigamente, quando eu tinha muito menos tempo para ver minha carteira, eu comprava aquelas ações de empresas que eu julgava que teriam um crescimento no longo prazo, né, porque minha posição era muito mais passiva. Então eu gostava de alguns setores e ficava sempre comprando os mesmos setores, né? Eu gosto muito de banco e gosto dessa parte de farmacêutica. Eu acho que são setores muito bons para se investir. Hoje, como eu tenho mais tempo livre, eu já consigo acompanhar algumas oportunidades pontuais que surgem. De empresas que de repente deram uma queda acima do que eu acho que é razoável, eu vou entro, mesmo sendo em setores que eu não gosto tanto. Mas isso é com uma parte menor da carteira. A maior parte, eu fico sempre comprando basicamente as mesmas ações há cerca de 3 anos. Caramba. Mas você falou um pouquinho sobre isso de pegar oportunidade, né? E não sei, com o passar do tempo eu tirei algumas conclusões sobre oportunidades na bolsa. Porque tem pessoas que às vezes não têm o mínimo tempo para olhar para a bolsa de valores e, cara, trabalham o dia inteiro, etc. E nem sempre faz sentido você confiar em alguém para cuidar do seu dinheiro, porque o dinheiro não é dessa pessoa, é seu. Sim. Cara, é difícil alguém cuidar do seu filho como você, mas também não estou dizendo que essa pessoa não possa cuidar bem. Agora, você acha que para quem não tem esse tempo disponível e o conhecimento,
faz sentido tentar aproveitar a oportunidade? Ou você acha que é uma coisa mais longo prazo, assim? Eu acho que vai muito da vontade da pessoa, mas, na minha opinião, a bolsa ela é para prazos mais longos. Então, eu nunca fui o cara que fiquei fazendo day trade. Isso aí não era a minha praia. Eu não faço dessa maneira e eu também não acho que seja muito compensador, porque o horário que o pregão fica aberto é o horário comercial, pô. Então, se você não estiver focando no seu trabalho, você vai ganhar menos dinheiro e vai ter menos para investir. Entre a escolha de ficar acompanhando o mercado diariamente ou investir com foco em longo prazo, gastando pouco tempo e podendo remunerar melhor seu tempo, eu prefiro essa segunda escolha. Foi isso que eu fiz e deu muito certo. Agora, só para finalizar o assunto renda variável, você tem muitas ações, poucas ações na carteira? Eu costumo ter cerca de 10 ações na carteira. Então, de vez em quando, fico com 11, chego até 12, mas eu costumo ter 10. Eu não gosto de passar muito disso porque dá mais trabalho para ficar monitorando. Você consegue monitorar 10 empresas, cara? 12 empresas? Assim? Sim. Depende do que eu estou monitorando, entendeu? De quanto tempo eu estou disposto a colocar nisso. Mas eu acho que esse número, para mim, é um número que comporta bem. Tá, legal. Bom, então, Brunão, só algumas perguntas agora, tudo bate-pronto aqui, tá? Já que a gente não falou. O que você acha de fundo imobiliário? Eu tenho na minha carteira de renda variável também. Eu gosto muito, eu não tenho um imóvel, né? Tá. Tirando o fundo imobiliário aí. Você mora de aluguel, você tá falando? Eu moro de aluguel. É até complicado, né? Explicar, por exemplo, a minha avó. Hoje eu não tenho carro, que eu não tenho imóvel, mas que eu sou rico. Ela meio que não entende, né? Fala, mas como assim? Né? Porque para ela investimento seguro é imóvel. E eu tenho investimento em imóveis. Só que ao invés de pegar um caminhão de dinheiro e comprar um imóvel só, eu peguei esse dinheiro e diluí em vários imóveis. Então, somando os fundos imobiliários que eu tenho hoje, e como um fundo pode ter às vezes mais de 10 imóveis, tem fundo que tem mais de 100 imóveis, então hoje eu sou dono de partes de quase 150 imóveis. Então para mim faz muito mais bem sentido. Diversificado, é. Até, cara, deixa eu aproveitar um gancho que você falou sobre, poxa, e aí eu sou rico hoje e tal. Quando a gente fala sobre isso, geralmente a gente tem os dois apontamentos que a gente falou no começo, né? Tem a pessoa que abomina e a pessoa que admira. E é um grande tabu, né, você falar que você é rico hoje, né? Quando eu falo isso pra pessoa, até o próprio nome do canal, Primo Rico, né? Parece que é ruim você falar isso, né? Parece que é muito nobre. Parece que é nobre você ser pobre, né? Tipo, só que uma coisa que eu aprendi também nessa jornada é que, se você acha nobre ser pobre, cara, você vai ser pobre. Sabe, é o natural. Você vai dar um jeito de se sabotar pra se manter naquela situação. Agora, se você acha nobre ser rico, se você acha que ser rico é bom, cara, você vai, teoricamente, chegar lá. Concordo. Porque se aquilo é o que você admira, você vai fazer o que a gente chama de modelagem humana, né? E você aos poucos vai, eu admiro aquela pessoa. Então você vai pensando como ela, agindo como ela, fazendo negócios como ela, até que você é ela de verdade, você constrói patrimônio. Sim. Então eu acho que a gente precisa admirar as pessoas que são ricas por mérito e por meios lícitos. Com certeza. Certo? Beleza. Bom, então você falou aqui de fundo imobiliário, fora os investimentos mais convencionais, você me falou, você mexe com alguma outra coisa? Fora isso, eu também tenho alguns fundos de investimento, mas é pouca coisa. Eu acho que a posição que até o vídeo, um dos mais vistos no meu canal, é quando eu falo de Bitcoin. Porque eu falo que foi sorte mesmo. Eu conheci a moeda em 2014 e resolvi montar uma posição pequena lá, enquanto todo mundo achava que era coisa de terrorista. Né? Só que aquela posição que começou pequena, de repente o negócio passou de R$1.000 e chegou a bater 70 mil. Então, durante todo esse caminho, eu fui realizando lucro algumas horas. Eu não peguei o máximo do preço que chegou. A última vez que eu vendi Bitcoin, eu vendi a 58 mil. Mas eu tenho ainda um pouco de Bitcoin. E eu cheguei a juntar quase 9 Bitcoins. Então, foi uma valorização muito grande que eu tive ao longo desse tempo. E isso eu posso falar, realmente, foi sorte. Foi sorte. Foi sorte. Bom, você teve muita sorte aí, cara. Mas é o que você falou, né? Não foi só o poder do acaso, né? Eu já falei o que é sorte aqui. Não foi sorte que é isso. Oportunidade de preparação. Show de bola. Bom, uma dica então para quem está começando, ou para quem tem dinheiro e quer se organizar melhor, ou para quem está querendo investir melhor, se fosse dar uma dica, qual seria, cara? Uma dica só é que você tem que começar mesmo achando que não está pronto. Porque as pessoas elas esperam para começar, esperam ter todo o conhecimento e nunca vai ter tudo que você precisa. Nunca vai estar na hora ideal, você nunca vai saber tudo do mercado, sempre vai ter um motivo pelo qual as pessoas vão achar que o mundo vai acabar. Você tem que começar independente disso. Porque se eu fosse esperar a situação ideal, eu não tinha começado até hoje. E não só isso, né? Às vezes o cara fica lá pensando, pensando em empreendedorismo, acontece isso. Não, vou fazer um business plan, aí você faz um business plan, análise de mercado, estudo, você fica um tempão. Aí você se sente pronto para começar. Cara, vê alguém ali que não fez nada disso, já pegou seu lugar, pegou seu espaço no mercado e tá ficando rico e você
não tem mais espaço, né, cara? Isso é verdade. Então isso acontece. Bom, primos, espero que vocês tenham gostado muito aqui da participação do Bruno. Cara, obrigado, Eu que foda, agradeço, viu, Thiago? muito aprendizado. Muito obrigado. E não deixe de seguir o Bruno em todas as redes sociais dele, principalmente no YouTube, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Beleza? Então sigam o Bruno lá e muito obrigado. Espero vocês no nosso próximo vídeo, certo? Valeu, primos! Valeu, pessoal!